Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Namo Vishnu Padaya Shrivata Simati Ridananda Das Goswami Namine Namaste Guru Saipan Minase Prabhupada Pramodai Dusta Siddhanta. Hare Krishna. Tudo bom, pessoal? Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, no 11º canto, 22º capítulo, começando no verso 42, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Então, Krishna vai continuar aqui as explicações sobre a transmigração da alma, o que acontece depois da morte, como que a gente segue de uma vida para outra, um tema bem interessante. Bom, verso 42. Indriyayana shristayadham traividhyam bhatti vastunim bahirantar bidahetur jano sajana kridyatam Indriyayana srityedam traividhyam bhatti vastuni bahirantar bidahetur jano sajana kridyatam Indriya ayanam, devido ao lugar de repouso dos sentidos, a mente. Shrishtyam, por causa da criação, da identificação com o novo corpo. Idam, este. Traividhyam, verdade tríplice, de classe alta, média e baixa. Bhati, aparece. Vastuni, na realidade, a alma. Bahi, externa. Anta e interna. Bhidha, das diferenças. Hetu, a causa. Jana, uma pessoa. Asat Jana, de uma pessoa má. Krit, o progenitor. Yata, como. Tradução. Porque a mente, que é o lugar de repouso dos sentidos, criou a identificação com o novo corpo, a variedade material sob a forma das classes alta, média e baixa, parece estar presente dentro da realidade da alma. O eu torna-se, pois, o criador da dualidade externa e interna, assim como uma pessoa que gera um mau filho. Então vamos entender, né? Esse processo de renasceu, apareceu no novo corpo, a identificação que é criada, o que está acontecendo, como que se dá essa identificação? Se dá pela mente, a alma, né? Se identificando com a situação e aceitando esse falso ego. Vamos ler aqui o significado. A riqueza, beleza, força, inteligência, fama e desapego dos diferentes corpos são considerados excelentes, normais ou inferiores de acordo com a situação material. A alma espiritual adquire um corpo específico e assim julga-se a si e aos outros como de classe alta, média ou baixa, segundo a situação material. De fato, a alma eterna existe além da dualidade material, mas falsamente aceita a situação material como sendo própria dela. As palavras asajana krit yata são significativas. Um pai pode ser pacífico por natureza, mas porque seu filho mau se mete em complicações, o pai é forçado a defender o seu filho e a considerar os inimigos de seu filho como inimigos de toda a família. Dessa maneira, o mau filho envolve o pai em conflitos embaraçosos. De modo semelhante, a alma espiritual não tem problemas intrínsecos,
Contudo, por criar uma falsa identificação com o corpo material, a alma envolve-se na felicidade e no sofrimento do corpo. Como, com este verso, o Senhor resume sua discussão sobre a diferença entre o corpo e a alma. Então, toda a dificuldade, todos os problemas que você... eu tenho esse problema porque falta aquilo, eu queria estar ali. Mas esse aqui, eu tenho esse inimigo, eu tenho essa doença. Toda essa encrenca que a gente vive aqui no mundo. Tudo que você... mas eu queria que fosse assim, não é assim, foi assim, acabou, é aquilo. Tudo isso não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com o verdadeiro você, o eterno você transcendental. O você alma. Mas a gente tolamente se identifica com essa situação e aceita todos esses problemas como sendo nossos. É o meu corpo que está ruim, aquela situação, e falta aquilo, e aquela pessoa está me atacando. Tudo, e esse governo, que também tem um problema de filho, né? E aí tem esse problema, aí tem aquele governo, meu problema. Mas não é. A gente está aceitando, está abraçando algo que não é nosso. Porque na realidade, você não tem nada a ver com o corpo, isso é muito louco de entender. Mas aqui está a cultura original, espiritual, védica, que desde o início explicou que a alma não era o corpo, diferente, né, do judaísmo, cristianismo, que não teve esse conceito, foi trazendo depois com a influência da Grécia, que na Grécia tinha um pouquinho, mas não era muito claro assim, eles não tinham bem a coisa de transmigração, era um pouco, mas eles pelo menos tinham uma ideia de uma alma que continuava depois do corpo, aí se misturou, enfim. Mas aqui não, aqui tem a cultura original, o conhecimento espiritual original, que explica, olha, você não é o corpo, você está só passando pelo corpo de acordo com o seu karma. E de acordo com o seu karma, você tem uma situação, né, que você pode medir aí em termos mundanos, externos, como sendo, né, classe alta, média e baixa, usaram essa expressão assim no sentido assim, não, classe alta, um corpo de Sr. Brahma, um corpo de um celestial, um super corpo incrível, né, maravilhoso, um corpo humano, ou um corpo de um verme, né, em fezes, ou seja, né, é uma classificação que é ilusória. Imagina a classificação entre nós aqui, é completamente ilusória, mas a gente identifica, a alma se identifica, abraça e aceita todas essas dificuldades, todos esses problemas, todo esse sofrimento. A alma abraça e aceita e sofre junto. Desnecessariamente. É isso que Krishna está dizendo. Verso 43. Meu querido Uddhava, os corpos materiais estão sempre passando por criação e destruição, decorrentes da força do tempo, cuja rapidez é imperceptível. Porém, em virtude da sutil natureza do tempo, ninguém vê isso. Então, o tempo passa de tal forma que você não percebe, né? Aquela coisa, se você olha para a unha, poxa, não parece que a minha unha está crescendo, né? Eu vou ficar olhando aqui, mas ela está crescendo, só que eu não consigo perceber, pela medida, pela passagem do tempo, é imperceptível. A sutileza do tempo eu não consigo ver. Quando eu tinha cabelo... Não, eu tenho cabelo ainda. Um pouquinho está crescendo? Tá, mas você consegue ver crescendo? Não, mas está aí crescendo, né? E assim é a gente aqui, nossos corpos estão aparecendo, desaparecendo, aparecendo, né? Ou seja, nasceu, morreu, nasceu, morreu, nasceu, morreu. Só que o ritmo do tempo é tal que a gente não percebe, certo? Nasci, mas aí tipo... talvez eu vou morrer, nem pensa, né? As pessoas nem pensam em morrer, não, imagina morrer. Não percebe. Se estivesse passando assim na sua frente, você fala, aí você não ia se apegar, né? Se você nascesse, morresse, você não ia se apegar. Nasci, mas morri, nasci em outro lugar, morri, nasci em outro lugar, morri, aí você ia ficar desapegado. Você ia ficar, não, isso aqui é tudo maia, tudo isso aqui é ilusão.
Você ia nascer tal jeito, agora nasci como tora, agora nasci como humano, agora nasci como uma minhoca, nasci como um porco, nasci como nasci como uma árvore, agora você fala, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas pela natureza imperceptível da passagem do tempo, a gente entra na história e se identifica e acha, não, é tudo, isso é vida, isso sou eu. A gente abraça toda essa identificação e por isso a gente sofre. Verso 44. As diferentes fases de transformação de todos os corpos materiais ocorrem, assim como aquelas da chama de uma vela, da corrente de um rio ou dos frutos de uma árvore. Então agora Krishna vai dar, uma explicação aqui para a gente entender melhor o conceito. Então ele vai explicar essas diferentes fases de transformação dos corpos, comparando com a chama de uma vela, corrente de um rio, frutos de uma árvore. Vamos ver como é que ele vai explicar isso. Significado. A chama oscilante de uma vela às vezes cresce em brilho e de novo se enfraquece. Enfim, ela desaparece por completo. As ondas de um rio corrente sobem e descem, criando inumeráveis formas e configurações. Os frutos de uma árvore nascem, crescem, amadurecem, ficam doces e acabam por apodrecer e morrer. De igual modo, pode-se compreender facilmente que o próprio corpo está passando por transformação constante e que o corpo, com certeza, está sujeito à velhice, doença e morte. Em diferentes épocas da vida, o corpo exibe vários graus de potência sexual, força física, desejo, sabedoria, etc. Com o envelhecer do corpo, diminui a força física, mas o conhecimento do indivíduo pode aumentar, mesmo enquanto o corpo sofre tal transformação. O nascimento e a morte materiais ocorrem dentro do âmbito do tempo segmentado. O nascimento, criação ou produção de um objeto material liga-o de imediato a uma sequência segmentada do tempo sutil dentro do mundo material. Logo, é inevitável sua destruição ou morte. A força irresistível do tempo move-se tão sutilmente que só os mais inteligentes podem percebê-la. Assim como a chama da vela diminui gradualmente, assim como as correntes movem-se dentro do rio ou os frutos amadurecem aos poucos na árvore, o corpo material se dirige a cada momento rumo à morte inevitável. Portanto, jamais se deve confundir o corpo temporário com a alma espiritual, eterna e imutável. Bem bacana, né? A gente não vê o tempo passando, mas tudo que começou vai acabar. Por isso que nos pontos importantes, falando de alma, na Bhagavad Gita, Krishna explica, a alma sempre existiu, porque se tivesse sido criada a alma, aí ela teria que acabar. Tudo que começa no tempo tem que acabar no tempo. E Deus e a alma não têm, estão fora do tempo, não tem começo e, portanto, não tem fim. E por isso que tem essa expressão imutável, né? A gente já falou sobre isso, Krishna fala sobre isso na Bhagavad Gita. Imutável porque a alma é alma. Sempre Deus é Deus, sempre. A gente não fica menos, mais, um pouquinho, faltou, distorceu, redondo. Não, é a mesma coisa. E eu explico, se quem quiser entender isso, tem um vídeo no meu outro canal que eu explico como é que pode, né? A alma ser imutável, mas, a gente fica mudando, o que está mudando? Então tem uma explicação sobre isso. Então a gente não muda. E o que é essa força do tempo? Isso que também é fascinante, que na Bhagavad Gita também, Krishna fala que ele é o tempo. Kalo Ashmi, ele fala, eu sou o tempo. Essa força incrível, que leva tudo para frente, querendo ou não,
Não tem força que consegue parar. A gente pensa nas forças cósmicas, né? O Sol, uma força inconcebível, né? De calor, de luz. E o tempo vai apagar, querendo ou não, não vai nem nada, vai esmagar o Sol lá e apagar ele um dia. Então tudo que parece o universo todo, aqueles buracos negros, tamanho de milhões de sóis, e eles vão ser encerrados pelo tempo. É fascinante, né? Que força é essa, né? Força que consegue destruir todas as galáxias, né? Tudo, sem nem esforço algum, simplesmente continuando. Isso é Deus, né? Quem teria essa força toda? É bem legal, né? Que na cultura védica tem esse conceito de Deus também ser o tempo, né? O tempo ser Deus. Muito bem. Verso 45. Embora a iluminação da lamparina consista em inúmeros raios de luz que sofrem constante criação, transformação e destruição, alguém com inteligência ilusória erroneamente diz: esta luz ainda está brilhando. Ao observarmos um rio que flui, a água sempre nova passa e vai embora. Mas ainda assim, vendo o mesmo ponto no rio, um tolo afirma: essa é a água do rio. E embora o corpo material do ser humano sofra constante transformação, aqueles que apenas desperdiçam suas vidas equivocadamente pensam e dizem que cada fase particular do corpo é a real identidade do ser. Bem legal, né? Então, olha só. Para ajudar a entender a força do tempo, Krishna então compara 3 eventos no mundo que nós conhecemos para mostrar como a gente se engana identificando a coisa com a situação real. Primeiro exemplo que ele dá, uma vela. A vela está emitindo, até né, dentro da física, ciência moderna, está emitindo os fótons, né, os raios de luz estão saindo, a cada instante sai um raio de luz e vai embora. E aquele raio de luz, aquele fóton foi, está indo embora, está passando, né, na velocidade da luz, está saindo. Então, quando você olha para a vela, você está vendo uma coisa nova a cada instante, porque a cada instante está saindo um raio de luz, né, um fóton, e está indo embora. E quando você olha de novo, você está vendo outro, e outro, e outro, e outro. Então, você nunca está vendo o mesmo raio de luz. Bem legal, né? Você nunca mais vai ver uma vela do mesmo jeito agora, né? Ou uma lâmpada, que seja qualquer coisa, porque está emitindo o raio de luz e está indo embora. Quando, a mesma luz, não é a mesma luz. Cada instante está emitindo um raiozinho de luz, está indo embora e outro está sendo enviado constantemente. Aí, a mesma luz, não é a mesma luz. É uma luz nova a cada instante. Segundo exemplo, o rio. Esse é famoso, até um filósofo grego falou a mesma coisa: eu não posso pisar no mesmo rio 2 vezes. Esse conhecimento apareceu na Grécia também, simultaneamente, né? Muitos séculos depois apareceu esse conhecimento na Grécia também. Então, não posso pisar num rio 2 vezes. Por quê? Porque a água que está passando, você está sempre vendo uma água nova passando. A cada instante tem a moléculazinha lá de H2O. Passou e agora é outra moléculazinha e está lá descendo o rio. Você não está vendo o mesmo rio, você está literalmente vendo um novo rio a cada instante, porque passou. Aquilo que você acabou de olhar fluiu, foi embora, então você não está vendo. Mas a gente pensa, não, é o mesmo rio. Mas não é. É, na verdade, um rio novo a cada instante. E assim, com esses 2 exemplos, agora a gente pode olhar para o nosso corpo. E o nosso corpo está mudando toda hora, né? De novo, a gente às vezes não repara, mas você está indo no banheiro, não está? E você está comendo, não está? E você não está respirando? Toda hora. Bom, já não é mais o mesmo corpo, não acabei de inspirar porque aconteceu alguma coisa aqui, já trocou coisa aqui, já não é mais a mesma coisa que tinha, não é?
E aqui dentro as células estão trabalhando, estão fazendo isso, estão tirando aquilo, toda hora a pele está, né, e o cabelo crescendo, e dentro, né, está tudo mudando a cada instante. É fascinante, né? Quando você estuda biologia, a atividade dentro das células é completamente insano, né? Assim, uma quantidade de coisas acontecendo em cada célula do seu corpo. É uma piração. Mas você não é o mesmo corpo. Toda hora está acontecendo um negócio aqui. Então como é que a gente pode se identificar com um corpo que está constantemente mudando? Eu sou isso aqui. Como? Você é o quê? Acabou de mudar. Quando você começou a falar eu sou, já agora quando você falou eu sou aqui, já mudou. Quando você começou a falar, já não é mais a mesma coisa. O tempo que levou para você falar eu sou esse corpo, você já não é mais o mesmo corpo que você era no começo da frase. Então é legal, né? Está sempre mudando. Então quem é você mesmo? Como que você pode achar que você é o corpo? Obviamente você não é o corpo. E, claro, né, se você conseguir sair e ver o quadro maior, você nasceu, você vai morrer. Então quem é você? Essa é a pergunta que Krishna está fazendo aqui. Significado. Embora alguém possa dizer, esta é a luz da lâmpada, há inúmeros raios de luz sendo criados, transformados e destruídos a cada momento. E embora se possa falar da água do rio, há um suprimento sempre novo de diferentes moléculas de água passando. De modo semelhante, quando alguém encontra uma criancinha, ele, considerando-a de fato uma criança, aceita que esta fase particular e transitória do corpo é a verdadeira identidade do ser. Ele também considera um corpo velho como um velho. Na verdade, contudo, o corpo material do ser humano, assim como as ondas do rio ou a radiação da lamparina, é mera transformação dos três modos da natureza material, os gunas. A potência do Senhor Supremo. A verdadeira identidade do ser é a alma espiritual, parte integrante do Senhor Krishna. Mas como o Senhor Krishna prova neste verso, a alma condicionada é incapaz de observar ou compreender os movimentos sutis do tempo. Com a visão grosseira da consciência material, ninguém pode determinar os segmentos sutis da manifestação material, que são impelidos pelo próprio Senhor sob a forma do tempo. A palavra Mrishayusham, neste verso, indica que aqueles que desperdiçam seu tempo em vã ignorância, sem compreender as instruções do Senhor. Tais pessoas simplórias aceitam qualquer fase particular do corpo como sendo a verdadeira identidade da alma espiritual dentro do corpo. Porque a alma espiritual não está sujeita à transformação material, ao se ocupar no variado e eterno prazer da consciência de Krishna, o serviço amoroso ao Senhor Supremo, ele não mais experimentará ignorância e sofrimento. Muito bonito, né? Verso 46. A entidade viva, de fato, não nasce da semente das atividades passadas, nem, sendo imortal, morre. Em virtude da ilusão, o ser vivo parece nascer e morrer, assim como o fogo, em conexão com a lenha, parece começar e depois cessar sua existência. Bom, então, claramente, Krishna está explicando, né, o óbvio da transmigração, da natureza espiritual, da diferença entre a alma e o corpo, né? Você, obviamente, então, não nasce, você não morre. Você sempre existiu, existe agora e sempre vai existir. Seu corpo, sim, surgiu, está em constante transformação e vai chegar um ponto que vai cessar, vai morrer, vai acabar. Mas você não. Significado: o elemento fogo sempre existe dentro da criação material, mas em contato com um pedaço específico de lenha,
o fogo aparentemente vem a existir e depois cessa sua existência. De maneira semelhante, a entidade viva é eterna, mas em conexão com um corpo particular, ela parece nascer e morrer. As reações do karma impõem, assim, um sofrimento ou prazer ilusórios à entidade viva, mas não fazem que a própria entidade mude sua natureza eterna. Em outras palavras, o karma apresenta um ciclo de ilusão, em que cada atividade ilusória gera outra. A consciência de Krishna acaba com este ciclo de karma através do processo de ocupar o ser vivo em atividades espirituais no serviço amoroso ao Senhor. Mediante tal consciência de Krishna, pode-se escapar da cadeia ilusória de reações fruitivas, ou seja, reações kármicas. Muito bem. Verso 47. Fecundação, gestação, nascimento, infância, meninice, juventude, meia-idade, velhice e morte são as 9 idades do corpo. Esse verso é importante. Por quê? Porque tem uma dúvida, né? Quer dizer, não sei por que as pessoas têm essa dúvida, me parece tão óbvio, mas enfim, às vezes fica uma discussão de quando é que começa, né? Quando é que você começa a vida, né? Quando é que a alma entra no corpo? As pessoas me perguntam. Mas é óbvio, né? Entra no corpo no momento da fecundação. E é legal que esse verso, então, a gente tem um verso direto de Krishna dizendo exatamente isso. Então ele começa, qual que é a primeira idade do corpo? Fecundação. É por isso que, né, a gente tem a postura de ser totalmente contra o aborto, né? Porque fecundou é uma pessoa lá, mas é meu corpo. Não, mas você tem outra pessoa dentro do seu corpo. Agora tem que lidar com isso, né? Eu posso ter outra pessoa na minha casa que eu não gosto, eu não posso matar ela. No meu corpo é mais chato. Não, eu sei, eu concordo, mas ainda assim é outra pessoa. A alma está lá, já é um corpo, e já é o filho, ou filha, né? Então, por isso que a gente tem uma postura também, né, contra o aborto. Então, fecundação já começou. Gestação, está lá, é a segunda fase, já é a segunda fase, antes de nascer. Nascimento é a terceira fase. Então, das 3 idades do corpo, nascimento, que algumas pessoas, não, só começa quando nasce, né? Não, essa já é a terceira idade do corpo. Já teve 2 outras, fecundação e gestação. Nascimento já é a terceira, já está bem adiantada a coisa. Então, nascimento. Aí, infância, meninice, juventude, meia-idade, velhice e morte. Né? Ainda bem que eu estou na juventude ainda. E aí, morte são as 9 idades do corpo. Né? Então, são idades, são fases que o corpo está passando. E claro, aqui Krishna botou 9, mas a gente sabe, como ele explicou nos outros versos, que não dá nem, né, para você, não para nunca, então está sempre movimentando, né? Do momento que acontece a fecundação, é um contínuo até a morte. Verso 48. Embora o corpo material seja diferente do eu, devido à ignorância decorrente da associação material, a entidade viva equivocadamente se identifica com as condições corpóreas, superiores e inferiores. Às vezes, contudo, alguém afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental. Então, como a gente começou, né, no início dessa aula, falando que a pessoa se identifica, né, com classe alta, média e baixa, no sentido da qualidade do corpo, aqui ele fala de novo que, embora o corpo seja diferente do eu, do verdadeiro eu, da alma, devido à ignorância decorrente de quê? Da associação material, ou seja, de você estar em contato com a matéria, isso vai criando identificação com a matéria, você vai se confundindo. Então, por causa disso, então aí a entidade viva equivocadamente se identifica com as condições corpóreas superiores e inferiores. Às vezes, contudo, alguém afortunado como vocês é capaz de abandonar semelhante invenção mental. Então aqui a gente está
aqui para ser afortunado, né? A questão de ser afortunado é que você não é escolhido, você se escolhe. A verdadeira fortuna não é dada, a gente pega. Então vocês são afortunados de estar agora pegando esse conhecimento, trazendo isso para dentro, aprendendo, quebrando esse ciclo ilusório. Né? Uma vida fantástica que vocês estão tendo, um momento incrível da sua jornada de N corpos aí, desde tempos imemoriais. Agora você está tendo essa oportunidade incrível, única, super especial de estar aprendendo isso e quebrando então essa ilusão. Então alguém afortunado é capaz de abandonar semelhante invenção mental. E um pequeno significado: quem recebeu a misericórdia especial do Senhor Supremo, como vocês, é capaz de abandonar a invenção mental da identificação corpórea. Portanto, existe sempre a oportunidade de escapar ao ciclo de nascimentos e mortes. Então vamos encerrar por aqui e que vocês então sejam muito afortunados em receber esse conhecimento, entender e compreender e abraçar, incorporar, para que vocês também escapem do ciclo de nascimentos e mortes. Hare Krishna.